Olá, pessoal. Voltamos para continuar a segunda parte, né, pessoal? Vou tomar aqui um suco de goiaba, né, pessoal? Que eu já fui ali, fiz uma merenda, tá? Para rebater a merenda, então tomar um suco de goiaba para a gente continuar, tá, pessoal? O tema de hoje, a segunda parte, né? Qual é o tema que a gente falou hoje na segunda parte, pessoal? Qual é o tema? O que é a senda espiritual? Então, o que é que a gente viu na primeira parte aí? O que é essa senda espiritual? Ele fala: a senda espiritual é um conceito amplo que abrange a jornada de cada indivíduo em busca de um propósito maior, com foco no desenvolvimento da consciência e no alcance de um estado de plenitude espiritual. Então, a senda espiritual é um conceito, né, que é falado pela maioria dos espiritualistas, né? Porque o meio evangélico não usa essa palavra senda. Ele entende essa palavra senda, ela é conhecida como caminho estreito. Então, os evangélicos vão entender como o caminho estreito, né? Que Cristo colocou, o caminho de Cristo, né? Que é o caminho estreito. Entende? Mas é a mesma coisa. Só muda o nome, né? Só muda o contexto, tá, pessoal? Porque ele diz assim: senda é um termo derivado do latim semita, né? Que está relacionado com o caminho que é mais estreito do que a vereda. Entende, pessoal? Então, a gente entende que essa senda espiritual é um caminho estreito. Os evangélicos conhecem como caminho estreito, mas a maioria dos espiritualistas usa essa palavra senda espiritual. Então, um caminho estreito espiritual. Que é, eu coloquei a pergunta: e por que temos que trilhar esse caminho da consciência? Que é um caminho da consciência. Esse caminho estreito é um caminho estreito para a consciência. Entende? Não é um caminho aqui visível, não, tá, pessoal? Não é como você está, os pastores dizendo que o caminho que Cristo está dizendo é o caminho da igreja dele, né? Se você sai da igreja, você está fora do caminho. É um engano que está aí e já está há muito tempo, tá, pessoal? E ninguém fala sobre isso, nada. Tá todo mundo caladinho, né? Tá todo mundo no seu quadradinho comendo suas gordurinhas que os cordeirinhos tá trazendo, cada um quietinho aí, ninguém fala nada. Todo mundo comendo a sua gordurinha e é isso aí, né? Então, é esse engano que tá aí, tá? E muitos estão calados, às vezes alguns sabem, estão calados, porque estão comendo a gordurinha, tá comendo lá. Não pode falar. Então, aí cada um constrói o seu cantinho ali para aquelas pessoas ir dando a gordurinha e comendo ali. Então, até os espiritualistas que falam sobre despertar, está fazendo isso, criando seu grupinho. Você vai lá, compra curso, toma curso. E aí vai. Mas não fala essa verdade para você, tá? Eu sinto muito, mas aqui, tá, pessoal, no meu canal você vai ouvir, porque eu não tenho nenhum compromisso com nenhum dessas. Qualquer religião que você colocar aí, eu não tenho nenhum compromisso, tá? É com o caminho estreito mesmo, eu tenho um compromisso com o caminho estreito. Então, o caminho estreito para minha consciência e para aqueles que estão aqui no meu canal, vou ensinar esse caminho estreito. Se vocês querem tomar decisão, aí vai ser a sua decisão, né? Você tem livre-arbítrio, tá? Aí ele fala: o caminho estreito ou a senda espiritual também pode ser visto como uma metáfora para a luta contra o pecado. Então,
o caminho estreito ou a senda espiritual, ele está falando que é uma metáfora. Esse nome que Cristo usou ali, o caminho estreito, né? Os espiritualistas usam a senda espiritual. Então, são nomes que são metáfora para você lutar contra o erro, o pecado. Ele estava falando aquilo ali. Então, sua consciência tem que lutar contra aquilo que é erro, contra aquilo que é errado, do pecado. Aí você está no caminho. Quando você se une a fazer a vontade do pecado, você saiu da senda espiritual, do caminho estreito. Nossa, aí tem muitas pessoas que saíram do caminho aí, tá, pessoal? Porque não significa que você ir para um local, tá? Colocaram na mente dessas pessoas que estão dormindo, que ele ir para um local da igreja, ele pensa que está no caminho de Cristo. Engano muito grande. Esse engano não é pequeno, não. É daqueles grandão, tá? Porque está fazendo você errar o caminho verdadeiro. Tá? Aí ele fala, a vida espiritual não é isenta de batalha. As pessoas que creem em Deus enfrentam constantemente a tentação e a pressão para se conformar aos padrões do mundo, né? No entanto, ao escolher o caminho estreito, ele se complementa a luta contra essa força. Então, quando você escolhe o caminho estreito, que é a senda espiritual, você está escolhendo o bem para fazer o... Então, você vai lutar tudo contra a injustiça, você vai lutar tudo contra, tá? Luta com esta força e busca a justiça e a verdade. Então, o caminho estreito é o caminho da justiça e da verdade. Então, se você não está praticando justiça, você não está falando a verdade, está fora da espiritualidade, você está fora desse caminho de Cristo, do caminho estreito, da senda espiritual, você está fora, sua consciência está fora. Ah, mas eu estou indo para a igreja aqui, irmão Samuel. Você está perdendo tempo, isso aí não é caminho estreito, isso não é senda espiritual, porque o caminho é da consciência, você tem que fazer as coisas com consciência. Porque eu conheço gente que está no grupo religioso, mas está praticando injustiça, não está dizendo a verdade para você. Eu conheço pessoas. Entende, pessoal? Vocês têm que entender esse caminho. Eu tô aqui lutando, explicando para vocês, porque para tirar esse engano que existe aí, que foi colocado. Você sabe, né? Pela igreja matriz aí, e aí as igrejas filhas, né, da mãe estão colocando para vocês. Aí ele fala, essa luta é fortalecida pela oração, pela leitura da palavra, que fornece sabedoria e força necessária para resistir o pecado e viver de maneira que agrada. Então, a gente que está nesse caminho tem que orar, meditar, ler as escrituras, tá? Para nos fortalecer, nos dar sabedoria como é que a gente tem que se portar nesse caminho, tá? Porque senão a gente sai também. Aí ele fala, além disso, o caminho estreito, né, ou a senda espiritual, é um convite à reflexão sobre o propósito da vida. Então, Deus está chamando você, um convite para você refletir sobre o seu propósito que você veio fazer. E em um mundo que muitas vezes valoriza o sucesso material e a satisfação imediata, as pessoas que creem em Deus é chamada a olhar além das circunstâncias temporais e a focar na promessa eterna de Deus. Então, aqueles que é chamado, que se torna espiritual, tá, pessoal? Entra nesse caminho, ele tem que saber o propósito dele. E ele não pode ser deixado levado por sucesso materiais, satisfação imediata. Ele vive pela fé, ele vive pelas coisas que ele não está vendo. Entende, pessoal?
ele está focado nas promessas eternas. Então, qual é a promessa eterna? Promessa de vida eterna. É isso que a gente tem que se focar, tá, pessoal? E olha aí, pessoal, quantos se desviaram a consciência dele da justiça, da verdade, por causa de coisas materiais, de satisfação imediata. Quantos tem aí? Líderes. Eu estou falando dos líderes. Imagine as pessoas que estão seguindo essas pessoas. Imagine. Aí ele fala, essa perspectiva eterna ajuda a moldar as decisões diárias e priorizar o que realmente importa. Então você sabe o que realmente importa. Ao escolher o caminho estreito, né? O caminho, a senda espiritual, a sua consciência, as pessoas que creem em Deus estão investindo em algo que transcende esta vida e que tem repercussões eternas. Então, ele está traçando, tá, pessoal? Está transcendendo algo desta vida física, terrena que ele está vendo e tá repercussões eternas. Então, ele vai ter uma repercussão eterna. Aí, o que é que ele fala mais? Em resumo, né? O caminho estreito ou a senda espiritual é um conceito profundo. Então, tem a ver com a sua consciência multifacetada que nos convida a considerar a nossa natureza da nossa jornada espiritual. Então, a gente tem que conhecer a nossa natureza espiritual verdadeira. Porque você não é esse corpo, tá? Essa não é sua verdadeira natureza. Ele nos desafia a viver de maneira desperta para buscar a santidade e confiar na graça de Deus. Enquanto navegamos pelos altos e baixos da vida. Então, a jornada espiritual é um desafio para aqueles que estão despertos para buscar a santidade e confiar na graça de Deus, que é Cristo, né? Enquanto navegamos pelo esse altos e baixos da vida. Então, enquanto a gente está navegando, então, você tem que ter no seu barco Cristo. Por isso que tem a música. Os cristãos cantam. Eu sou o barco que navega pelo mar e Jesus Cristo é o capitão. Então, Cristo tem que estar dirigindo a sua vida enquanto você está navegando aqui por esse ondas do mar da vida aqui, entre altos e baixos. Você tem que deixar ele guiar você. Entende? E é que muitos não estão deixando, tá? Estão querendo seguir o seu ego, o seu desejo louco, tá? Hein, Bisquila? Não é isso? Aí ele fala, através de oração e comunhão e do compromisso com a palavra, podemos encontrar a força necessária para seguir esse caminho, que, embora estreito, é o único que nos leva à verdadeira vida de Cristo. Então, é o único caminho, não tem outro caminho. Único. Então, como é que você entende a palavra único, pessoal? Não tem outro caminho. Se você não entrar nesse caminho de santidade, né? De verdade, você está fora. Você está fazendo outro caminho. Está fazendo outra coisa, fazendo uma religião, fazendo alguma coisa aí. Mas não é o caminho que Cristo, o verdadeiro caminho da verdadeira vida de Cristo. Você está fora. Está fora da espiritualidade, tá? Esse meu bordão tá dando o que falar aí, tá, pessoal? Mas, nossa, pessoal, sinceramente, tá? Eu tô vendo que tem muitas pessoas fora, né? Ah, mas tem pessoas que estão aí, irmãos, na religião dela. Se não tiver com esse compromisso, tá, pessoal? Essa comunhão de praticar justiça, santidade e verdade, tá fora. Perdeu o sentido de ela tá indo ali para aquele grupo. Perdeu o sentido.
Tá dormindo, ela caiu no sono, então ela tá ali, aí tá praticando mentira, tá enganando, tá fazendo mutreta. Então, perdeu o sentido, então ela saiu fora. Ela só vai estar ali como religiosa ali, naquele grupo. Você entende que o caminho não tem nada a ver com o caminho religioso? Entende, pessoal? Aí a pergunta é para os evangélicos aí, os que gostam da Bíblia. Será que a Bíblia fala sobre essa senda espiritual, pessoal? Vocês sabem agora o que é senda. Então, será que a Bíblia fala? Vamos ler. Então, senda significa o caminho estreito. Será que a Bíblia fala sobre o caminho estreito? O caminho que Deus preparou para a nossa consciência? Será que a Bíblia fala sobre isso? Você vê que a Bíblia toda é um guia para a nossa consciência, para colocar a gente nesse caminho. A Bíblia está admoestando a nossa consciência. Tá? Se você não sabe disso. Aí vamos ler então, Mateus 7, versículo 13 e 14. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Então, tem muitos entrando por esse caminho largo aí, pessoal. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos a quem encontram. Então, são poucos que têm um encontro com o Cristo verdadeiro. Porque Cristo é o caminho, é essa porta que vai levar a gente a Deus, ao Pai. São poucos que estão tendo encontro com Cristo. Por quê? Falta ele abrir o coração, a dureza do coração dele não está fazendo com que ele encontre essa porta, esse caminho estreito, tá? Que esse caminho aí vai apertando, tá, pessoal? A gente que é espiritual, vocês que estão aqui mais antigos, você tá vendo como o caminho que a gente está seguindo, né, pessoal? É estreito, tá? Tem pessoas que dizem, até na minha religião o caminho era mais fácil. Pode votar. Se vocês quiserem votar para lá para o caminho largo, tá aí para vocês. O que mais? João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não tenha outro, pessoal, que diga que falou que era o caminho aqui. Só o único que falou para a gente que ia trazer salvação e um caminho foi Cristo. Então, não tem outro nome o qual você vai encontrar caminho. Você vai procurando caminho aí de filosofia, caminho de não sei quem, mas o verdadeiro caminho é esse caminho que é o caminho da verdade, da vida, que vai levar a gente ao Pai. É Cristo, foi Jesus que falou. Não tem outro nome aqui dado que falou que era o caminho. Mandou seguir ele, somente Cristo, tá? Aí o que mais? Cadê, pessoal? Meu Deus. Cadê? Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, a palavra de Deus, tá, pessoal? Ela é como lâmpada. Para clarear o quê? O passo de quem? Da sua consciência. Então, a palavra, ela está clareando, está nos demonstrando qual é o caminho que a gente tem que seguir de Deus. Então, a gente só pode entender que o caminho de Deus é Cristo porque a gente está lendo João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso que a palavra que Deus está trazendo, ela está clareando o nosso caminho. E a gente tem que entrar nesse caminho. Como é que entra? Despertando a consciência. Se você não abrir, não nascer de novo, não abrir o coração para Cristo, você
não vai trilhar esse caminho da consciência. Você está dormindo. Pessoas ignorantes dormindo não vai trilhar o caminho, né? Esse caminho não é para ignorante, não é para pessoas que estão dormindo, é para pessoas que estão despertas, tá? O que mais? Salmo 37, versículos 5 e 6. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá e deixará claro, como a alvorada, que você é justo, como o sol do meio-dia, que você é inocente. Então, entrega o seu caminho. Por isso que a gente não tem que fazer a nossa vontade, tem que fazer aquilo, o direcionamento que o Espírito Santo quer. Isso é o entregar o caminho. Mas vocês vão para a igreja, né? Diz que entrega o caminho ao Senhor. Eu entreguei o caminho ao Senhor. Mas quando vê a pessoa está fazendo a vontade aí do ego, fazendo a vontade das coisas. Eu fico olhando, essa pessoa entregou o caminho ao Senhor mesmo? Um monte, tá? Tem um monte desses aí do evangélico que eu vejo que são assim. Eu digo, será que ela entregou o caminho mesmo? Ela nem sabe como fazer isso, tá, pessoal? Ela nem sabe o que é o despertar, o que é entregar o caminho. Ela nem sabe. Tem muitos evangélicos que não sabem. Eu falei, você sabe o que é o despertar da consciência? Já perguntei a vários amigos meus que são evangélicos. Eles dizem, o que é isso? Não sabe, pessoal. Então, como é que a pessoa vai saber que entregou o caminho? Ele pensa que entregar o caminho ao Senhor é ele ir para a igreja, chegar lá, se batizar e estar lá no... Ele acha que entregar o caminho ao Senhor é isso, tá? E não é isso, tá? Aí, o que mais? 2 Samuel 22, versículo 31 e 33. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é o escudo para todo aquele que nele se refugia. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? E Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então, esse Deus perfeito, ele tem um caminho perfeito. Que esse caminho é Cristo. É o Filho dele que ele enviou para criar um caminho para ligar a ele de novo. Então, não, você não pode entrar por outro caminho. Não existe. Tá, pessoal? Você tem que despertar a consciência e entrar nesse caminho. Mas esse caminho é de justiça, santidade e verdade. Então, se você não entrar nessa vibração, tá fora. Tá fora desse. Você não tá no caminho. Ah, mas eu tô na igreja aqui de fulano de tal. Ah, você já falou certo. Você tá no caminho na igreja de fulano de tal, não de Cristo, tá? Aí ele fala, Isaías 55, verso 7. Eu tenho que falar isso aqui, tá, pessoal? Eu sei que vai ser duro para algumas pessoas, mas eu tenho que falar isso aqui para vocês. Ou você sai do engano, ou você fica no engano verdadeiramente, tá? Isaías 55, verso 7. Que o ímpio abandone o seu caminho. O homem mau seus pensamentos. Volte ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, você tem que se arrepender daquele mau caminho. As coisas que você está praticando, você tem que se arrepender. Agora, as pessoas dizem que vão, aceitar Jesus, dizem que vão se arrepender, que vai entrar no caminho de... Mas continua ainda mentindo, continua enganando, não está fazendo justiça, está fazendo mais injustiça. Então, você se arrependeu? É uma pergunta que eu deixo aí. Esses que estão praticando essas coisas, tá? Dentro de um grupo religioso, tá? Tem pessoas praticando isso dentro do grupo religioso. Imagine fora, tá? Aí o que mais? Êxodo 13, 21.
Durante o dia o Senhor ia diante dele numa coluna de nuvem, para guiá-lo no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminar, e assim podia caminhar de dia e de noite. Então, você vê que aquele simbolismo da nuvem, tá? O fogo à noite, aquela nuvem se clareava como fogo, e os israelitas, né? Ele iluminava e ele podia caminhar tanto à noite quanto o dia, seguindo aquela coluna de nuvem. Entende, pessoal? Representando o guia do Espírito Santo. Cristo guiando aquele povo. Representava isso aqui. Então, sempre teve um guia guiando o povo de Deus. Então, você é povo de Deus? Cristo tem que guiar você. O Espírito de Deus tem que guiar você. Seja de dia ou de noite, tá? Não é só de dia e de noite, aí você vai aprontar, tá, pessoal? Aí o que mais? Salmo 101, verso 2. Seguirei o caminho da integridade, quando virá o meu encontro, e minha casa viverei de coração íntegro. Então, esse caminho, quando você estiver vivendo com o coração íntegro, aí você vai seguir esse caminho da integridade, que é o caminho estreito, é a senda espiritual. Você, uma pessoa ainda está fazendo justiça, é íntegro, está fazendo bem às pessoas. Então, quando sua consciência, você estiver agindo assim, você está no caminho. Quando você não está mais fazendo isso, pessoal, você está fazendo algo errado, está fazendo muteta, está mentindo no meio da religião, você está mentindo, você saiu do caminho. Se arrependa, você pode se arrepender. Não, eu estou falando errado, não é isso. Foi igual o pastor, ele teve a chance de ele se arrepender. Ele aprendeu que dízimo não era para cobrar as pessoas, não era a doutrina de Cristo. Mas por que ele não se arrependeu? Porque, não, se eu for falar isso, as pessoas não vão me dar dinheiro. Como é que vai ficar o tempo aqui? A minha família agora, para manter o meu carro, meu luxo aqui, meu apartamento, como é que vai ser? Entende? Ele escolheu, a consciência dele escolheu o caminho largo. Então, vai levar ele à perdição. É uma escolha, tá? Você tem que perder algo para ganhar algo ali. Então, eu estou falando aqui a verdade, estou perdendo algo dessa terra porque eu poderia fazer igual os outros pastores. Aí começar a arrancar dinheiro de você, eu poderia estar bem agora, a minha família, né? Ah, que maravilha, poderia estar bem, mas o que é que eu perdi? O que é que aconteceu comigo? O que é que eu estou fazendo? Obra de engano. Para onde é que vai me levar? O engano. Entende? É uma escolha que você tem que escolher, tá? Aí o que mais? Provérbio 4, 18, versículo 19. Vamos ler. A vereda, então, vereda é o caminho. O caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais e mais, até se tornar claridade do dia perfeito. Mas o caminho do ímpio é como as densas trevas, nem sequer sabe em quem tropeça. Então, tá dormindo, o cara tá tropeçando e nem tá vendo. Então, olha quantos desses religiosos aí, pessoal, estão tropeçando. É um caminho ímpio que eles estão fazendo, estão tropeçando e eles nem tá, como é que se diz? Eles não estão nem percebendo que eles estão tropeçando, estão pensando que estão fazendo certo. Esses religiosos, eles estão agindo com impiedade aí, mas eles estão pensando que estão no caminho de Cristo. Sabia? Porque ele acha que ele está indo para a igreja, seja igreja católica, evangélica, eles estão indo, ele acha que eles estão no caminho certo, pessoal. Mas ele está em densas trevas e está tropeçando e não está nem vendo que está tropeçando e vai cair no buraco.
Nossa, cega, porque o véu de Maia, né? O véu da ilusão cega a pessoa. A pessoa não vê, tá? E é isso que o inimigo quer, cegar você, tá? Por isso que a Bíblia fala lá que o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos. Então, está cegando você, está colocando o véu para que você não veja o que realmente a sua consciência veio fazer aqui. Aí por isso que tem muita gente, até gente de igreja não sabe o que veio fazer aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Ai meu Deus, tem gente até entrando em depressão, ansiedade, no grupo religioso, tá? Imagina as pessoas aí fora. Estão sofrendo igual uma mala acabada, tá? Aí o que vai? Provérbio 10, versículo 17. Quem escolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha o outro. Então, o caminho a senda espiritual é um caminho de disciplina. Não foi isso que ele falou? Então, você escolhe a vida. É um caminho que você tem que disciplinar o seu ego, andar, usar, saber usar a energia que Deus nos deu. Porque se você lança a energia errada, lança a energia, essa energia vai voltar mal para você. Lembra lá do estudo? A primeira parte. Assista a primeira parte aí, tá, pessoal? Tá aí, tá? Então, Provérbio 14, versículo 12. Há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Então, é o que a maioria desses religiosos pensa. Eles pensam que está no caminho certo, pessoal. Mas no final de tudo, vai conduzir à morte. Ele está numa religião, mas está lá praticando as coisas, enganando as pessoas, estão indo lá. Até quando ele morrer, né? Desvencilhar, ele vai perceber do outro lado o que ele fez, a energia que ele lançou, não foi boa. Vai conduzir você à morte. O que mais? Provérbio 2, versículo 12 até o 15. A sabedoria livra do caminho do mal, dos homens de palavra perversa, que abandonam as veredas retas para andar por o caminho das trevas. Tem prazer em fazer o mal, executa com maldade dos perversos e anda por vereda tortuosa e no caminho se extravia. Então, pessoal, você viu que eram pessoas que estavam no caminho da justiça se desviaram. Mas se você tem a sabedoria que é Cristo, vai livrar você desse caminho mau. Se você fica sem Cristo, pessoal, você cai na mão dessas pessoas aqui, vai levar você para o caminho das trevas. Essas pessoas têm prazer em fazer o mal, executam a maldade com perversidade, né? E andam por veredas tortuosas e no caminho se extravia. Então, são pessoas muito mal, tá? Se você não tem a sabedoria de Cristo, você não desperta a consciência, você pode ser levado para o caminho. E talvez você queira voltar, sair, e a vez não vai poder mais, tá? Por isso, tome cuidado, tá, pessoal? Aí o que mais? Isaías 30, 21. Que você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você, este é o caminho, siga. Então, vai ter uma voz que vai guiar, pessoal. Vai dizer qual é o caminho. É o caminho do meio, então. Não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Fique no meio, caminho do meio, caminho do equilíbrio. Tá? É o caminho de Cristo. Esse caminho, essa senda, esse caminho estreito, tá? Aí, 1 Coríntios 14, 1. Siga o caminho do amor. Busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, siga o caminho do amor. Então, esse a senda espiritual, que é o caminho estreito, é um caminho do amor. E é difícil a gente amar. Tem pessoas aqui que querem matar a gente, quer fazer o mal a gente, pessoal. Mas a gente tem que amar essas pessoas, tá?
da misericórdia, e não é fácil, tá, pessoal? Por isso que é estreito. A nossa vida, para aquele que é espiritual, o caminho é estreito. Não é fácil, tá? Aí o que mais? Isaías 35, versículo 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará um caminho santo. Então, ali Deus vai fazer um caminho, uma estrada, chamará um caminho santo. Para quê? Para a consciência. O imundo, então, a consciência imunda não passará por ele, mas será para aqueles, o caminhante, até mesmo os loucos não errarão. Então, será para aqueles que são chamados para caminhar nesse caminho. Então, o caminho que é Cristo não é para todos, pessoal. Por isso que ele disse, entre pela porta estreita, o caminho estreito, o caminho apertado. Porque largo é o que conduz à perdição. E tem muitos que não vão encontrar Cristo, não vão encontrar esse caminho. Tá? Por estar tão dormindo, tá errando. Então, quando Deus desperta a sua consciência, está chamando você para esse caminho. Esse caminho é santo. Então, é para aqueles que é santo, vai ser santificado ali. O imundo não vai passar por ele. Então, pessoas que estão no erro, engano, não está no caminho santo. Caminho de Cristo, né? O que mais? Deuteronômio 28, versículo 9. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardar o mandamento do Senhor teu Deus e andará no seu caminho. Então, você só vai se tornar povo de Deus quando você estiver trilhando, obedecendo os mandamentos do Senhor, né? De Deus, e andando no caminho dele. Qual é o caminho dele? É Cristo. Se você não está, você está fora. E esse caminho de Cristo é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, é o caminho onde você vai praticar justiça, santidade, né? Purificação, e é um caminho de verdade, e você vai estar na verdade. Então, imundo não entra nesse caminho. Então, pessoas que estão imundo não encontram Cristo. Não vai encontrar o caminho de Deus que é Cristo. É claro, né, pessoal? Aí o que mais? Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Então, Deus tem um caminho, ele vai, além de ele te ensinar o que é útil, o que é bom para a sua vida, ele vai guiar você por esse caminho que você deve andar. Não é o seu caminho, não é você que escolhe, é Cristo, tá? É ele que lhe chama, ele que desperta a consciência para levar você para a iluminação. É o que o apóstolo Paulo fala. Desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então Cristo vai levar você para a iluminação da consciência. A expansão, né? Ao que mais? Salmo 25, verso 8 e 9. Bom e reto é o Senhor, né? Pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e os mansos ensinará o seu caminho. Então, aquele que é manso foi Cristo, né? Foi por isso que ele disse: vinde todos que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Encontrarei descanso porque eu sou manso e humilde de coração. Então, a gente vai ter que se encontrar com esse manso. Ele vai ensinar o caminho de Deus para a gente chegar a Deus. Então, Cristo ensinou a gente. Aquele que é manso, então, todos aqueles que é manso vai ensinar o caminho da verdade. Tá? E a gente vai ensinar o caminho aos pecadores. Então, se arrependa, não é esse caminho, venha para o caminho de Cristo. É o que eu estou fazendo aqui.
despertando a sua consciência para isso, tá? Mas a decisão, pessoal, é sempre sua, porque você tem livre-arbítrio, tá? Deus está esperando você. As pessoas estão esperando você tomar a decisão. Você, para entrar nesse caminho, não é obrigado. Você é chamado. Agora, se você dizer, não quero esse caminho é muito apertado. Esse caminho, essa senda espiritual é muito estreita, eu não quero. Então, você vai seguir seu caminho, vai levar você para a perdição. O que mais? Isaías 30, 20, 21. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voa como com asa. Antes os teus olhos verão todos os teus mestres, e o teu ouvido ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, vai ter uma voz que vai estar nos guiando, que é o quê? A nossa intuição, é o Espírito de Deus, né? O que ele está dizendo, pessoal? Esse caminho é o caminho de angústia, de aperto, né? Mas os teus olhos verá todos os teus mestres, e teu ouvido ouvirá uma palavra que está por detrás de ti. Então, vai dizer assim, este é o caminho, ande nele, é o caminho de aperto, mas ande desse caminho, se vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o pessoal não pode se desviar nem para a direita, nem... Então, o caminho é aonde? É o caminho do meio. Se ele não vai nem para a direita, então ele tem que ficar no caminho reto. É o caminho do meio. Tá, pessoal? Não é fácil, né? A palavra de Deus, ela mostra a verdade para a gente, tá, pessoal? Aí o que mais? Jeremias 6, 16. Vamos ler. Assim diz o Senhor. Eu não consigo dar risada, tá, pessoal? Vamos tomar aqui um gole de chá. Então, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: pondo-se no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos nele. Então, aquelas pessoas decidiram não caminhar, que era o caminho era Cristo. Porque o descanso da nossa alma é Cristo. Ele convida a gente para a gente descansar, que ele é o caminho. Mas aquelas pessoas lá, Jeremias viu, não quero esse caminho aí não, esse caminho de justiça, de santidade, de falar a verdade, a gente quer fazer a nossa muteta, não quero andar não andaremos. Então, a maioria hoje escolhe, não quer andar no caminho da justiça, da santidade e da verdade, então, porque eles querem mentir. Você viu o pastor? Eu vi o pastor falando, ele reconhece que o dízimo é um erro, fazendo aí. Mas ele diz que não vai deixar de falar, porque senão cada regalia que ele tem. Então, ele não quer andar no caminho hoje, para descansar. Mano. Então, ele escolheu, vai receber a recompensa dele. Aí o que? Miqueias 6, versículo 8. Ele te declarou, o homem, o que é bom, que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique justiça, ames a beneficência, então a bondade, né? E ande humildemente com o teu Deus. Então, esse é o caminho. Então, Deus mostrou um homem bom, que é Cristo. Para que você pede de ti, senão que pratique. Então, você ficar nesse caminho da senda espiritual, você tem que praticar justiça, amar a beneficência, então amar o próximo. Então, não sei como é que o pastor disse que não gosta de pobre. Como é que essa pessoa está no caminho espiritual, pessoal?
O engano tá aí na nossa cara e a gente não vê, tá? E ande humildemente. Então, andar com humildade com o teu Deus. Então, é isso que esse caminho espiritual oferece. Ao que mais? Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então, sobre quem? Sobre Cristo. Então, ele se tornou o caminho de Deus. Por isso que não tem outro caminho, tá? O caminho estreito de Deus é o caminho de Cristo, tá? E muitos que estão na imundície não vão encontrar esse caminho. Eu sinto muito, tá? O que mais? Isaías 56, versículo 11. Estes cães são gulosos, então são os pastores, né? Não se pode fartar, eles são pastores, tá vendo? Que nada compreende, então não está compreendendo nada, está errando aí. Todos eles se tornaram para o seu caminho. Então, ele não está seguindo o caminho que Deus quer, ele está seguindo para o seu caminho. Cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então, foi o que aconteceu com o pastor. Ele escolheu o caminho de Cristo, a doutrina de Cristo manda dizer que não tem dízimo, você tem que ter misericórdia, amor, humildade. Ele, não, esse caminho eu não quero, não. Quero o caminho calmo, da ganância, da fartura, eu quero esse caminho. Então, é a escolha dele. Então, vai ter sua recompensa, tá? Então, a maioria deles são pastores, são cães gulosos. Olha a guludice que esses pastores estão aí, tá? É isso, pessoal. Aí o que mais? Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Então, quem está querendo seguir a Cristo tem que negar o ego dele, tá? O ego não pode falar alto, aí você tem que fazer a vontade de Cristo, tá, pessoal? O que mais? Mateus 11, 28, versículo até o 30. Venha a mim todo que está cansado, sobrecarregado, e eu darei descanso a vocês. Tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, pessoal, você vê que Cristo ele é o descanso da alma. E ele é humilde e manso e humilde de coração. Então, a gente tem que aprender com esse homem manso. Lembra lá que ele falou na profecia? Os mansos vai ensinar o caminho do Senhor. Então, ele é o caminho do Senhor. E está nos ensinando, né, pessoal? Aí o que mais? Jeremias 21, versículo 8. Diga a este povo, assim diz o Senhor. Então, olha que Deus fala para Jeremias. Diga a esse povo, assim diz o Senhor. Ponho diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Então, para escolher. Deus estava mandando Jeremias falar assim, manda esses povos escolher. O que é que eles querem? Ele quer o caminho da vida? É o caminho estreito. Mas o caminho da morte é o caminho largo. Então, manda ele escolher. O que é que eles escolheram? Não vou mandar por esse caminho, vou mandar para o caminho cá. Então, cada um vai fazer sua escolha, tá, pessoal? O que mais? Provérbio 12, versículo 28. No caminho da justiça está a vida. Então, o caminho da senda espiritual é um caminho de justiça. E você encontra a vida espiritual. Essa é a vereda que nos preserva da morte. Então, a vereda, é o caminho que vai preservar você da morte espiritual, que é a separação de Deus, tá? Tem que estar nesse caminho. Então,
E como podemos trilhar esse caminho? Despertando a consciência. Aí você vai entrar no caminho de justiça e essa vereda que vai nos preservar da morte, morte espiritual. Ao que mais? 1 Pedro 1, 15, 16. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, então, quem é santo que vos chamou? Deus, né? Chamou a gente para o caminho. Seja santo você também. E tudo que fizer, pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Então, nesse caminho que Deus chamou, você tem que se santificar. É um caminho de justiça, de santificação e de praticar a verdade. É um caminho, esse é o caminho estreito. Se você não está nessa frequência, esqueça, tá? Não está no caminho. Ao que mais? Deuteronômio 5, 32 e 33. Cadê? Deixa eu ver aqui. Deuteronômio 5, 33. Cadê? Aqui. Por isso, tenha cuidado de fazer tudo como o Senhor, teu Deus, ordenou a vocês. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ande sempre no caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você, para que tenha vida e tudo vá bem com você e seu dia se prolongue na terra, do qual o tomará posse. Então, o que é que Deus estava falando para aquele povo lá de Israel? Para não desviar nem para a direita. Então, qual era o caminho então? O caminho do meio. Então, era o caminho de Cristo. Cristo já estava ali, pessoal, com o povo de Israel, com aquele povo antigo. E Cristo, o caminho de Cristo também está aqui, pessoal, nos ensinando para a gente andar, que é um caminho de justiça, onde você vai fazer justiça, santidade e verdade. Se não tiver nessa frequência, está fora, pessoal. Você está em outro caminho, você está fazendo outro caminho, você está escolhendo o caminho que os pastores, os cões gulosos escolheram, o caminho da ganância. Você tá religioso, você está fora. Entende que esse caminho, que é a senda espiritual, não tem nada a ver com o caminho da religiosidade que é pregado aí? E tem muitos, às vezes, que tem esse conhecimento, tá? Mas não passa para você. É aqui no meu canal, mas aqui você vai aprender. Saber qual é o caminho, que não precisa ir para lugar nenhum. É por isso que esses camaradas ficam, você tem que ir para a igreja. Não existe isso de ir para a igreja, tá, pessoal? Ou você se torna participante da igreja de Cristo, ou você não vai para a igreja nenhuma. Não existe isso de ir para a igreja. Então, tem muitas coisas erradas, tá? Que eu estou aqui, através desses vídeos, tentando consertar isso, a consciência. Porque foi um engano que foi introduzido aí, e a maioria estão pensando assim, pessoal. A maioria, tá? Eu sinto muito. Acabou? Acabou, pessoal. Graças a Deus, né? Acabou 53 minutos, não foi muito longo, tá? Agradecer a vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido o que é essa senda, o que é esse caminho estreito, que o caminho é Cristo, tá? Espero que vocês entendam que é um caminho da consciência. É quando você toma consciência em praticar justiça, santidade, né? Amor e verdade, você está no caminho da espiritualidade. Se você não estiver praticando, tá fora, tá? Eu sinto muito em falar isso aqui, tá? Mas é isso, tá, pessoal? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, né? Se Deus e essa espiritualidade permitir. Se Ele permitir, eu vou estar aqui, tá, pessoal? Tchau!